Olá, minhas queridas, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com uma série nova que se chama Quarto Secreto. Então, hoje é o primeiro episódio onde nós vamos trabalhar e quando eu não consigo nem orar. Às vezes aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo é algo tão dolorido, tão difícil, que você chega uma hora e não tem mais forças nem para pedir o socorro para Deus. E eu vim aqui trazer para vocês algo muito interessante que Deus falou no meu coração primeiro e eu quero passar para vocês. Aqui está, olha, em Romanos 8:26 está escrito assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que alegria saber que quando eu estou nesses momentos de exaustão emocional, em que eu não consigo nem orar, o próprio Espírito, conforme disse aqui em Romanos, faz isso por mim. Então, quando você estiver nesses dias terríveis, você precisa apenas entregar o seu sofrimento a Deus. Olha, estou aqui, não consigo orar e que o Espírito Santo de Deus me ajude nesse momento. Ponto final. E aí você vai ter uma prova de que Deus está com você naquele momento. E mesmo que você não fale, Ele conhece o seu coração. E o próprio Espírito aqui vai interceder por nós no nosso lugar. Tudo que Deus precisa de você, minha querida, é que você faça uma oração sincera. Somente isso. E essa oração não necessariamente tem que ser verbal. Mas às vezes uma entrega já faz muito mais do que aquelas orações bonitas, enormes, com palavras difíceis. Não. Deus conhece o meu coração e o seu, e Ele sabe exatamente o que tem aí dentro. Então peça para o Espírito Santo te ajudar nessa entrega daquilo que está doendo, que você não consegue resolver, para o próprio Senhor, certo? E eu separei aqui para nós estudarmos 4 possíveis motivos que me levam a perder essas forças de orar, né? Não só o problema em si que eu estou passando, a tribulação, a dificuldade, mas algumas questões muito pessoais minha, como um ser humano limitado, falho, e que pode me prejudicar nessa busca e de entrega, de oração e de calmaria, porque nós só conseguiremos entender o que precisamos fazer exatamente para resolver aquele problema quando eu consigo ficar mais calma, menos ansiosa. Aí o pensamento, a mente vai conseguir trabalhar muito melhor para produzir ali a solução daquele problema que você está passando, tá? Então, a primeira questão aqui que pode nos prejudicar e perder essa força de orar é a culpa e o sentimento de indignidade. Com base em tal versículo, olha aqui, ó. Vamos abrir aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento difícil. Veja bem, esse sentimento de culpa, de indignidade, porque às vezes você está lutando por algo que você fez de muito ruim e você está se sentindo indigna de apresentar isso para o Senhor. Acha que Ele vai me ouvir depois disso que eu fiz? Eu não tenho um pingo de vergonha na cara de querer me aproximar de Deus depois disso. Muito fácil fazer e depois pedir para Ele resolver, né? Estou te dizendo isso porque eu já escutei isso. E aqui em Hebreus deixa claro para nós que ao aproximarmos do trono da graça com confiança, vamos receber misericórdia porque encontramos graça. Ou seja, a sua oração não depende de merecimento, depende de graça e de misericórdia de Deus. Independente do que você esteja passando, do que você esteja enfrentando, entregue ao Senhor, porque Ele terá graça e misericórdia para atender. Mesmo que você se sinta com culpa, indigna, você não pode perder esse direito de filha, de pedir para o Pai que te ajude no momento difícil.
E aqui em Hebreus dá esse consolo para nós de deixar claro que é uma questão de graça para ajuda em momento difícil e não por merecimento, certo? O segundo comportamento ou sentimento que pode nos atrapalhar nesse pedido de ajuda. Olha só, uma imagem distorcida de Deus. Então vamos dar uma olhada em Romanos. Então se você tiver com a sua Bíblia, você vai acompanhando aí, porque é bem interessante você grifar, né? Para você nunca mais esquecer. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez aterrorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Às vezes, nós, por conta de doutrinação ou por conta de sofrimento, de traumas que passamos na nossa vida, nós temos uma visão distorcida de Deus. Ou que é um Deus cruel, que só pune, só castiga, ou um Deus distante, um Deus frio, que não se conecta com os seus filhos, ou até mesmo um Deus que não ouve. Mas aqui em Romanos 8,15 está dizendo para nós que nós somos filhos de Deus por adoção, nós não recebemos um espírito de covardia. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Olha, ele não nos chama para viver como escravos aterrorizados, mas por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Este versículo traz para a gente um senso de identidade, de filhos de Deus. Então, essa distorção, ela pode prejudicar o seu relacionamento com Deus. Ele é amor e é justiça, sim. E uma coisa não anula a outra. Mas ele deixa claro para nós que nós devemos recorrer ao Pai, porque somos filhos de Deus. Então, essa distorção é algo que você tem que trabalhar no seu coração, porque isso pode te tirar um direito precioso de conversar com o Pai, que é aquele que pode resolver os seus problemas e te dar o direcionamento correto, aquilo que é melhor para você, para alcançar o que você precisa, certo? Vamos lá para o terceiro sentimento ou comportamento que pode nos atrapalhar nas orações. Vou pegar minha colinha aqui. Olha só, desconexão emocional e espiritual, por conta de dor, de traumas, de cansaço mesmo espiritual. Às vezes a gente passa por tantas coisas ruins, tão difíceis, e nos sentimos incapazes de resolver aquela situação, que a gente se desconecta com a realidade daquilo que de fato eu preciso fazer para resolver, e isso nos prejudica na oração. Sabe aquele sentimento assim, não tem o que fazer, já tá tudo perdido? Pois é. Aí vamos ver aqui que a Bíblia traz para nós em relação a isso. Olha o que diz em Isaías 42, versículo 3. Olha isso. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade trará justiça. O que isso significa? O quanto Deus tem cuidado com os feridos, com os que estão sobrecarregados, cansados, desanimados. Ele consegue enxergar a sua situação exatamente como ela está, até melhor do que você mesma. E ele diz aqui que ele não vai esmagar a cana quebrada, porque ela já está quebrada, e ele reconhece essa cana quebrada. E não vai apagar o pavio que fumega, sabe? Quando o pavio já está lá no finalzinho, quase apagando, ele não vai deixar isso acontecer. Porque Deus, melhor do que ninguém, conhece a sua situação e sabe exatamente até onde você suporta a tribulação. Então, eu trouxe aqui Isaías 42, 3, para você entender que nós temos um Pai sensível e que entende o momento em que você está, se preocupa com isso e cuida disso. Para você ver que isso não é uma questão pessoal minha, porque eu acho. Está escrito aqui na palavra. E é através dela que você deve procurar o consolo. E olha o último comportamento e sentimento muito comum, que eu tenho certeza que você já passou por isso.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. E como eu vou respaldar a gente na palavra, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Bem famosinho, por sinal. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí, durante esse capítulo, se você quiser ler com mais profundidade, traz alguns exemplos. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. O que isso significa? Que nós vivemos de fases, de ciclos, e nós precisamos ter essa inteligência emocional e espiritual para entender qual é o momento que eu estou vivendo, o que eu preciso fazer naquele momento e ter a maturidade de esperar o momento oportuno para as coisas. E essa pressa, eu entendo, você está sentindo dor, não é fácil. Mas você tem que entender que essa dor tem um propósito. Ela está trabalhando na sua vida por conta de alguma coisa. Essa dor, minha querida, ela tem um objetivo. Precisa trabalhar, consertar algo na sua vida. Essa dor está falando com você. Então, enquanto você não entender o propósito desse problema na sua vida, ele não vai passar. Você precisa resolvê-lo. E é por isso que nós precisamos retomar essas forças da oração, como falamos aqui no começo. Mesmo que você não tenha mais como verbalizar isso de tanta dor que você está sentindo, o Espírito faz isso por nós. Mas você precisa entregar, certo? Colocar aos pés do Senhor para que isso se resolva, né? E Ele te dê o direcionamento para você resolver essa situação que você tanto precisa. Tá certo? E um detalhe importante que eu não posso deixar de falar para finalizar esse vídeo. O sofrimento, ele é ferramenta de Deus. Infelizmente, minha querida, é através do sofrimento que nós aprendemos. É através do sofrimento que nós amadurecemos e nos tornamos dignos de voltar para casa. Sem o sofrimento, nós não vamos merecer o céu, porque nós não vamos aprender, mudar, melhorar, aperfeiçoar. Enquanto estivermos aqui, nessa condição terrena, limitada, pecadora, é através do sofrimento que nós seremos administrados, moldados, renovados, né? Infelizmente é uma condição nossa. Então, minha querida, eu já estive nesse momento de não conseguir orar, tá? Então eu estou te falando do fundo do meu coração. Essa palavra ela veio de encontro comigo e eu quero trazê-la para você. Aqui no nosso quarto secreto, vamos trabalhar todas essas dificuldades que nos levam a um afastamento do relacionamento com o Criador. Tá ok? Deixa aqui no comentário a sua sugestão de tema, se você gostou desse vídeo, e encaminhe para aqueles que estão tão cansados que não estão conseguindo orar. Faça dessa palavra um remédio na vida de quem precisa. Não guarda só para você. Espalhe isso para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, mas está com dificuldades até mesmo de orar. Imagina de resolver a situação, não é mesmo? Então fica aqui o meu abraço e até o próximo episódio do Quarto Secreto. Um beijo!